aí, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. Meu sinal em Libras é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre as células, então vamos lá para a nossa hora de aprender? Hoje vamos iniciar a aula pensando no corpo humano. Quantas coisas interessantes você faz em um dia? Movimentar-se, estudar, comer, rezar, dormir? O corpo humano faz coisas maravilhosas, como se movimentar, respirar e se comunicar. Porém, não nos damos conta de como ele é formado por unidades menores, as células. As células são unidades básicas de forma e de função dos seres vivos. É como se o corpo humano fosse uma indústria e as células os operários que fazem a indústria funcionar. A parte da ciência que estuda as células é chamada de citologia. As células formam não só o corpo humano, mas também os demais seres vivos. Existem seres vivos formados apenas por uma única célula, como algumas bactérias. São chamados unicelulares. Há também seres vivos formados por muitas células, como nós, os seres humanos. São os chamados pluricelulares. E como podemos saber se existem células se nós não conseguimos enxergá-las? Nós não a enxergamos porque elas são muito pequenas. Elas medem menos que a 10ª parte de 1 milímetro. Elas são as unidades básicas dos seres vivos. Vamos entender melhor a partir de um exemplo usando uma régua. Se nós pegarmos uma régua, cada intervalo dos traços mede 1 milímetro. Observe que ampliamos a parte entre o número 8 e 9. Veja que em amarelo temos o espaço entre dois traços. Esse espaço corresponde a 1 milímetro. Se dividirmos este espaço de 1 milímetro em 10 novos espaços, cada intervalo dos novos traços será a 10ª parte de 1 milímetro. A maioria das células mede menos que isso, portanto, são tão pequenas que ficam invisíveis a olho nu, assim, olhando naturalmente. Para que o ser humano possa ver objetos tão pequenos, é necessária a utilização de instrumentos de aumento, como os microscópios. A palavra microscópio é formada por dois termos da língua grega. Micro, que significa pequeno, e scópio, que significa vejo. Portanto, o microscópio quer dizer ver coisas pequenas. Ele é um equipamento que utiliza lentes para aumentar a imagem analisada. Existem dois tipos de microscópios utilizados para o estudo de células: o microscópio de luz e o microscópio eletrônico. O microscópio de luz, ou microscópio óptico, utiliza feixes de luz para observar objetos. Ele contém dois conjuntos de lentes de aumento: lentes oculares, que ficam na parte superior por onde o observador olha. O revólver, que é um suporte para as lentes objetivas. Normalmente, são lentes de aumento de 4, 10, 40 e 100, cada uma. Veja a seta indicando essa estrutura, que parece a parte de trás de uma caneta. Essa é uma lente objetiva que pode ser de aumento de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes ou 100 vezes. Além disso, o microscópio possui uma estrutura chamada braço. Parafuso de ajuste do foco, parafuso de ajuste fino do foco, base, fonte de luz, condensador, ou seja, uma estrutura que concentra raios de luz, e um suporte para colocar a lâmina com o material a ser observado. O objeto a ser observado deve ser fino o suficiente para que um feixe de luz passe por ele.
O objeto, então, deve ser colocado em uma lâmina de vidro e sobre ele uma lamínula. A lamínula é uma lâmina extremamente fina. Com um microscópio de luz, é possível observar células e organismos vivos ou fixados. Organismos fixados são organismos que passam por um processo de interrupção de sua atividade vital. Quando o objeto a ser olhado no microscópio é muito grosso, ele precisa ser cortado ou fatiado em pedaços finos o suficiente para ser possível passar por ele um feixe de luz. Caso contrário, o objeto não poderá ser observado adequadamente no microscópio de luz. Isso é necessário para observar um órgão, por exemplo. O equipamento que faz esses cortes é o micrótomo. O material a ser cortado é acoplado na região apontada pela seta azul. Assim, a máquina faz os cortes. Além disso, algumas estruturas precisam ser coloridas ou pigmentadas para que seja possível observar partes dessas estruturas. Alguns corantes podem ser utilizados em seres que estão vivos sem prejudicá-los, e outros corantes são apenas para materiais fixados. Microscópios de luz são capazes de aumentar as imagens em até 2.000 vezes. Para saber o aumento de um microscópio, é necessário multiplicarmos o aumento da lente ocular pelo aumento da lente objetiva que se está usando. Vamos para um exemplo? No exemplo, Luana está observando uma célula com ocular de 10 vezes. Esse é um número fixo. Já para as lentes objetivas, Luana tem 3 opções: 4 vezes, 10 vezes e 40 vezes. Luana escolheu usar a lente objetiva com aumento de 40 vezes. Assim, multiplicando 10 vezes 40, temos 400, ou seja, o aumento da imagem que Luana está olhando é de 400 vezes o tamanho normal da célula. Inicialmente, para estudar as células, os cientistas as observavam e desenhavam em um papel. Com o avanço das máquinas fotográficas, foi possível associar um microscópio a uma máquina fotográfica e registrar o que se está vendo. As fotografias tiradas com máquinas fotográficas acopladas a microscópios são chamadas de micrografias. Na micrografia, é possível observar as partes básicas de uma célula: membrana celular ou membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Observe a comparação com o desenho de uma célula, que também tem essas mesmas partes. Por volta de 1930, surgiu um novo tipo de microscópio, o microscópio eletrônico. Com esse tipo de microscópio, só é possível analisar material fixado, não é possível analisar material vivo. O microscópio eletrônico permite o aumento de mais de 100.000 vezes. A imagem ampliada é vista em uma tela, como se fosse em um monitor de computador, porém em tons de preto e branco, como é possível observar nessa imagem. A fotografia tirada com esse tipo de microscópio é chamada de eletromicrografia. As eletromicrografias podem ser tratadas com programas de computadores, que permitem até colorir as imagens. Assim, é possível colorir diretamente as partes de um órgão ou as partes de uma célula. Existem 2 tipos de microscópios eletrônicos: o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de transmissão analisa estruturas ultrafinas e o microscópio eletrônico de varredura analisa superfícies. Nesses casos, é possível visualizar células em 3 dimensões, em 3D. Observe essas 2 imagens. São imagens de salmonela, uma bactéria que causa intoxicação alimentar. Uma tirada com microscópio de luz, esse do lado esquerdo, e a outra tirada com microscópio eletrônico, essa fotografia do lado direito. Olhe só a diferença. Você já parou para pensar como as células foram descobertas?
Vamos conhecer a história do estudo da célula. Por volta de 1665, o cientista inglês Robert Hooke estudou cortiças. Cortiças são aquelas rolhas que fecham garrafas de vinhos. Elas são formadas do tronco de uma árvore chamada sobreiro. Ele tinha como objetivo de compreender as propriedades da cortiça. Ao olhar no microscópio, ele verificou que a cortiça era formada por furos ou células, o que chamou de células. A palavra célula é o diminutivo da palavra cela. O termo célula é atualmente bastante difundido. Entretanto, hoje sabemos que ele não é muito adequado. O que Hooke viu foi, na verdade, a parede das células vegetais mortas. No mesmo período, Anton van Leeuwenhoek observou e descreveu gotas de água de um lago e saliva, e verificou que elas contêm seres formados por uma única célula. Quase 200 anos depois, Matthias Jacob Schweden observou que todas as plantas são formadas por células, e Theodor Schwann observou que todos os animais são formados por célula. Muito interessante como a ciência avança, não é mesmo? Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. O termo célula é atualmente bastante difundido. Entretanto, hoje sabemos que ele não é muito adequado. A palavra célula significa pequena cela e foi utilizada pois o pesquisador que primeiro visualizou essas estruturas analisou apenas paredes celulares de células mortas de cortiça, ou seja, células vazias. Marque a alternativa que indica o nome do primeiro pesquisador a utilizar o termo em questão. Então, quem primeiro utilizou essa palavra célula? Então, você tem aí 5 alternativas. Letra A, Charles Darwin. Letra B, Anton van Leeuwenhoek. Letra C, Matthias Jacob Schweden. D, Theodor Schwann. Ou E, Robert Hooke. Vamos ver a alternativa correta? Letra E. Quem primeiro utilizou esse termo célula foi Robert Hooke, estudando cortiças. Atividade 2. Roberta está olhando uma rolha em um microscópio de luz. O microscópio utilizado por ela possui uma lente ocular de 10 vezes. Roberta escolheu a lente objetiva de 4 vezes. Qual o valor da ampliação da imagem vista por Roberta? Observa aí que ele diz que a lente ocular que ela está utilizando é de 10 vezes e a lente objetiva de 4 vezes. E aí você tem 4 alternativas de resposta, de possíveis respostas. Letra A, 4 vezes. Letra B, 14 vezes. Letra C, 40 vezes. Ou letra D, 10 vezes. Vamos à resposta? Letra C, 40 vezes. E como você iria descobrir essa resposta correta? Era só multiplicar o número 10, que é o valor de aumento da lente ocular, pelo número 4, que é o valor de aumento da lente objetiva. Com isso, você tem o valor da ampliação da imagem vista por Roberta é de 40 vezes a rolha. E aí, você acertou as questões? Se acertou, parabéns! Caso você tenha errado, não fique triste não. Repita as questões, refaça, isso é a base da aprendizagem. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, vimos que a célula é a unidade de forma e função dos seres vivos, ou seja, a unidade morfofuncional dos seres vivos. Vimos que as células possuem uma estrutura básica, membrana plasmática ou membrana celular, citoplasma e núcleo. Estudamos também que as células são muito pequenas. A maneira de observá-las e estudá-las é a partir do uso de um equipamento de aumento, o microscópio.
Os microscópios utilizados para estudar células são o microscópio de luz e o microscópio eletrônico. É muito bom conhecer como funciona nosso mundo e nosso corpo, não é mesmo? A ciência é muito interessante, não é? Podemos aprender e conhecer mais sobre o nosso corpo, o ambiente que vivemos e o universo. Então é isso. Até a próxima aula. Aguardo você, hein? Um grande abraço. Tchau!